Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso podcast Conversa que Rende, edição 75. Vamos mais uma vez analisar como andou o mercado financeiro. Pois é, semana de quedas na Bolsa Brasileira, se descolando completamente com o mercado internacional. A incrível derrocada da Bolsa desde junho, impressionante, quando atingiu o seu ápice lá perto dos 130, 131 mil pontos. E agora chegando a 115 mil pontos numa queda de mais de 10,59%. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Hoje com Carlos Eduardo Wing. Fala, Cadu, beleza? Prazer estar aqui de volta, falar um pouquinho sobre essa semana em que a Bolsa Brasileira novamente se descolando aí do cenário internacional, diante de toda essa polêmica na parte fiscal e política. É verdade, muita coisa para a gente conversar, não só relacionada ao mercado financeiro. E com a gente também a Thaís Souza, a nossa ruiva das finanças, está de volta. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Fala, Rafael. Fala, Cadu. Que prazer estar aqui hoje de novo. Que semana, hein? Meu Deus do céu. Simbora. Vai ser ótimo esse Conversa que Rende, gente. Pois é, semaninha complicada, os nossos pares emergentes, todos eles subindo. O Brasil está realmente num momento complicadíssimo. A gente tem aí os BRICS completamente positivos já no ano de 2021, superando inclusive os patamares pré-pandemia. A gente está falando de Rússia, de Turquia, estamos falando de Índia, da China, nem se fala. Enquanto isso, a gente mais uma vez está no terreno negativo. Como eu disse, 10,59% desde o recorde de junho, né? Uma queda vertiginosa da Bolsa Brasileira que assusta o investidor, que leva dificuldades aos mercados e nada pior do que imprevisibilidade para quem está no mundo dos investimentos, né? A gente está completamente descolado das principais bolsas internacionais, Europa, Estados Unidos renovando máximas, batendo recordes. Tivemos um NFP hoje, né, o Non-Farm Payrolls, que é o índice de emprego lá nos Estados Unidos, a criação de empregos não agrícolas, bem ruim, né? 235 mil empregos criados, a expectativa era de 359, o dólar cai, mas mesmo assim a Bolsa Brasileira derrete, sobretudo pelos riscos fiscais, por uma reforma tributária que mais confunde do que explica e que está levando os investidores a temerem um rombo ainda maior, um rombo que, segundo analistas, pode significar mais do que um ano de auxílio emergencial ou o novo Auxílio Brasil, como está chamando o governo do presidente Jair Bolsonaro. Cadu, vamos começar a traçar essa semana, que tivemos também a importante divulgação do PIB trimestral, uma queda de 0,1%, surpreendendo aqueles que esperavam uma alta, modesta, é verdade, mas uma alta de 0,2%. Vamos lá, você bem já adiantou, a semana foi de bastante volatilidade, como a gente já vem falando há um bom tempo, né? Que essa dinâmica ela deve permanecer, muito provavelmente a Bolsa Brasileira ela vai se descolar assim do cenário internacional, muito influenciado pelas nossas questões particulares aqui, principalmente voltadas para o âmbito político e fiscal. A gente teve na segunda-feira, né, tradicionalmente, o nosso relatório Focus, que novamente renovou a estimativa de inflação para cima, então saindo de 7,11 para 7,27%. Ao mesmo tempo que a gente teve uma pequena elevação também na estimativa para 2022. Basicamente, isso é um reflexo de uma ancoragem, uma contaminaçãozinha da inflação de 2021 que está sendo, né, jogada para 2022. Ao mesmo tempo, a gente teve uma redução aí da previsão para o PIB, caindo de 5,27 para 5,22. Vou começar falando mais de dados de Brasil. A gente teve IGPM nessa semana que desacelerou a 0,66 em agosto. Em julho tinha sido uma alta de 0,78, em linha ali com o que o mercado já esperava, né? A expectativa é que nesse segundo semestre o IGPM ele perca um pouquinho de força. O que poderia pesar seria, né, uma pressão maior ali do dólar, mas provavelmente a gente vai ver o IGPM um pouco mais fraco ao longo desse segundo semestre. Como o Rafael já adiantou, dados que estavam à espera aí do mercado, um deles era referente ao PIB do segundo trimestre no Brasil, que frustrou as expectativas do mercado, mostrando aí uma queda de 0,1% contra uma alta de 1,2% que foi no primeiro trimestre. A gente, inclusive, teve uma declaração do Paulo Guedes, né, dizendo que, na verdade, a economia estabilizou porque ela veio de uma recuperação em V,
Muita gente questiona, né, se realmente é esse efeito, então não se sabe se esse discurso pode ser simplesmente um discurso mais político ali para acalmar o ânimo ali ou o desânimo, né, melhor dizendo, dos investidores. E junto com isso também a gente teve os dados da produção industrial, que também acabou frustrando a expectativa do mercado. Teve uma queda de 1,3% na variação mensal, e a expectativa era uma queda de 0,7%. Então, esses dois dados, né, corroboram até com essa estimativa de PIB mais fraco, acabou frustrando o mercado, trazendo uma certa preocupação sobre a força dessa retomada e até uma possível retração aí mais à frente dos dados, principalmente quando a gente observa toda essa questão política, né, que vem dificultando e criando mais incertezas. O que levou mais preocupação, né, Cadu, foi que, esmiuçando os dados do PIB brasileiro, a gente teve uma queda muito forte do setor do agronegócio, né, que vem sendo uma mola importante aí da retomada brasileira e também da composição do PIB, mas eles têm ali uma ação um pouco restrita, né, responde ali por 20%, 21%, e o que chamou muita atenção a queda da produção industrial, né? As indústrias de base, as indústrias do terceiro setor, elas sim, indústria automobilística, por exemplo, praticamente parada, né? Então, o desmantelamento do setor industrial brasileiro com essa queda vertiginosa é que realmente assustou, porque são cadeias produtivas que elevam, que trazem a economia com ela, que geram empregos, que geram insumos, que geram a movimentação das indústrias secundárias e terciárias, né? Então isso levou uma preocupação muito grande. E o setor de serviços talvez tenha sido aí uma boa notícia, ele se manteve estável, poderia e deveria ter crescido um pouco mais. A retomada da economia dos serviços está chegando num ponto interessante, onde a queda dos casos da Covid ela está sustentada, de mortes então ainda maior, a vacinação avança no Brasil, então o setor de serviços, que lembrando, né, corresponde pela maior parte da composição do PIB brasileiro, ele ficou estável. Esperava-se um pouco mais, ok, mas pelo menos ficou estável e a perspectiva é de melhora. Mas a má notícia veio mesmo do desmantelamento do setor industrial, né? A indústria realmente caindo forte e puxando o PIB com ela. Exatamente. E você citou bem, né, o setor automobilístico que vem sofrendo uma queda na produção por diversos fatores, um deles está associado a esse desarranjo das cadeias produtivas, a falta de semicondutores. Eu tinha comentado aqui, né, que o pessoal tem focado em carros de maior valor agregado, né, porque as margens são maiores, então o segmento tem destinado mais a isso, mas provavelmente a gente vai ter uma produção de veículos abaixo do que era esperado ali no início do ano. E o outro setor que você comentou foi o setor agropecuário, teve uma queda de 3%, muito influenciado por fatores climáticos, tá? A gente está sofrendo aí esse ano. Primeiro tem a questão da seca, né, do volume de chuvas ter sido abaixo do volume esperado. A gente teve também essa geada, né, que atingiu principalmente a região sul e teve uma quebra ali na safra de milho. A gente também na safra de café teve uma redução significativa na expectativa ali de produção, então isso contribuiu com essa queda. A gente está sofrendo aqui na região o efeito do Laninha, que no caso aqui do Brasil, né, na região sul, o Laninha é um efeito do esfriamento das águas do Pacífico e basicamente gera uma redução do volume de chuvas. Pode ser que a partir de outubro ali ele perca força, mas o que a gente observou nesse ano é que esse efeito do Laninha acabou sendo um pouco mais forte do que o esperado, então isso acabou impactando aí o setor de agronegócio. E continuando falando de Brasil, uma coisa que a gente antecipou na semana passada foi referente à questão do reajuste da bandeira tarifária. Então, um ponto muito importante para a gente comentar, tem impacto direto sobre a inflação, que está no radar, né, do Banco Central, do Copom, e pode influenciar aí essa decisão sobre aceleração ou normalização da taxa de juros. Então, a ANEEL anunciou um reajuste de 49,63% na bandeira tarifária da energia elétrica, que passou a chamar agora a bandeira de escassez hídrica. Isso adiciona R$ 14,20 a cada 100 kWh
consumido. E ela vai vigorar de 1º de setembro, já está valendo agora, e vai até 30 de abril de 2022. Só para lembrar que em julho a gente já tinha tido um aumento de 52% na bandeira tarifária. Então é um segundo aumento expressivo e que foi considerado um aumento abaixo do necessário para compensar o custo maior do acionamento das termoelétricas. Para atenuar um pouco disso, o governo prorrogou o prazo de recolhimento de tributos das distribuidoras de energia. É uma medida para socorrer o setor. E um detalhe interessante em relação a esse aumento da energia é que estamos agora pagando mais de R$14 pelo quilowatt-hora, e lá em janeiro de 2021, né, parece um mês assim, tão longínquo, nós pagávamos R$1,76 e agora estamos pagando R$14. Né? E só para dar uma base de comparação, quando tivemos a crise hídrica lá de 2001, que gerou apagão, racionamento, palavras que até hoje estão aí assustando os brasileiros, nós tínhamos os reservatórios, sobretudo os reservatórios do Sudeste, com capacidade de 20%. E isso já gerou toda uma complicação no fornecimento de energia para o país. E agora, pasmem, senhores, estamos com níveis em 15%. Os especialistas criticam demais a demora do governo em assumir o problema e tomar as atitudes necessárias para conter e planejar esta crise energética que promete ser muito grave até o final do ano. Exatamente. E ao longo da semana também, né, a gente teve aí o encaminhamento, a aprovação do texto da reforma tributária. Então, uma articulação ali do Arthur Lira conseguiu reunir membros para poder fazer a votação. E tudo isso o mercado ainda está refletindo, né? Foi interpretado ainda como um alerta, né? Na verdade, um pouco de receio sobre o que está sendo implementado, se, né, de fato for aprovado dentro do texto que foi encaminhado, é que os descontos que estão sendo dados, né, por exemplo, no imposto de renda da pessoa jurídica e tributando os dividendos, o cálculo que se faz é que não vai compensar. E como você tem ainda uma indefinição sobre as questões dos precatórios, do parcelamento dos precatórios, foi encaminhado, inclusive, também o orçamento de 2022, sem ter uma definição sobre a questão do parcelamento dos precatórios e ainda sem apontar de onde viriam os recursos para sustentar o novo programa, né, social, que seria o Auxílio Brasil. Então, tudo isso eleva novamente a questão do risco fiscal, pressionando, obviamente, né, a Bolsa Brasileira. A gente descolou completamente do mercado internacional, lá fora as bolsas renovaram máximas, apesar de ter tido dados, né, não muito positivos, como o Rafa introduziu alguns aqui. A gente teve a criação de empregos nos Estados Unidos, ficou abaixo da estimativa, as vendas no varejo na zona do euro também foram fracas, abaixo do esperado, teve um recuo de 2,3%. A gente viu uma queda também na China, né, os PMIs ali mostrando uma contração. Então, o mercado acabou até interpretando, de certa forma, né, deu um alívio ali para o mercado de renda variável, porque isso mantém a expectativa de que a política acomodatícia, né, na parte de juros e de estímulos vão ser mantidas, e a gente acabou não acompanhando esse mesmo movimento que a gente observou nas praças internacionais. Então, o Brasil ele fica realmente de lado e a parte, né, do resto do mundo, diante de toda essa questão política e fiscal que a gente vive, esse turbilhão sem muita definição, sem muita clareza do que vai acontecer. E se aproximando aí de um ano eleitoral que tende a ser uma eleição de muita polaridade e com um receio de medidas aí populares para angariar votos, trazer ainda mais risco no lado fiscal. Para 23, o DI, por exemplo, subiu de 8,44 para 8,67, para 2031 uma alta ainda maior, né? O DI de uma semana, a outra de 10,11% a 10,77%. É aquilo, né, Thaís? Quando a Bolsa Brasileira sobe pouco. E quando ela cai forte. Quando a Bolsa lá fora sobe,
a nossa anda de lado ou cai. E quando eles lá caem, a gente desaba. Então, tá complicado. Quais são os atalhos aí para o investidor nesse momento? Pois é, Rafael. Infelizmente, o mercado brasileiro, né, investir aqui no Brasil é para corajosos, não é para qualquer um, né, para bravos realmente. E engraçado que o mês de agosto, né, ele tem assim fazem uma brincadeira, falar agosto, mês do desgosto, né? E esse ano ele realmente fez jus a essa brincadeira, assim, né? O investidor ele tem aí algumas estratégias, né, que ele pode lançar mão, como ficar um pouco mais conservador nesse momento, talvez aí colocar um pouquinho mais em CDI, pré-fixados, aqueles que são mais aventureiros, que têm mais apetite para risco, colocar ali um pouco, aproveitar, né, os preços mais baixos da Bolsa, mas a questão é o seguinte, a gente vai ter que realmente lidar com uma situação aí, como vocês colocaram, né, do ambiente político e econômico do Brasil, que não está fácil realmente. Então, eu queria até lançar aí, vocês falaram muito do mercado de commodities, né, e energia. O que vocês acham aí do mercado de varejo? Vocês acham que... Ouvi dizer que ele tende a melhorar, a Magalu hoje fechou em alta. O que vocês acham? Acaba sendo um setor que pode ser beneficiado com essa retomada dos serviços, né? A gente tem aí um crescimento que está um pouco represado ainda no setor, porque tem uma contradição em si, conversando com alguns especialistas, né, e lendo sobre o assunto, que é assim, por mais que a retomada econômica no setor de serviços esteja com as questões sanitárias em sinal verde, né, a gente tem aí uma queda no número dos casos, apesar da variante Delta, a gente tem um controle sobre o número de internações em leitos de Covid, a gente tem uma diminuição, a média móvel de mortes e de contágio vem caindo, estamos aí no menor patamar desde o início da pandemia. Então, se isso sinaliza uma boa abertura, um bom momento para a retomada do setor de serviços, algo que deve acontecer, a gente tem um consumo das famílias estagnado, né? Ficou em zero, segundo dados do IBGE, em relação ao PIB trimestral. Então, o que acontece? As famílias estão com medo de consumir, apesar de terem hoje um sinal verde, digamos, do problema da pandemia. Mas por que elas estão com medo? Porque a inflação é galopante, né? A gente tem ainda um nível de desemprego muito alto, em torno de 14 milhões de desempregados, sem contar aqueles invisíveis, né? A gente tem aí um Bolsa Família que está incerto para o ano que vem, então as famílias não conseguem se planejar. A gente tem um auxílio emergencial já no seu final, então não vai ter aquele suporte financeiro nesse momento de crise. A verdade é que as famílias não estão consumindo pelo medo do que pode vir à frente, apesar do setor de serviços estar aberto e podendo ter uma retomada. Então a gente está falando de varejo, a gente está falando de shoppings, a gente está falando de empresas que trabalham com comércio online. Por exemplo, só para ter uma ideia, o setor de educação na Bolsa de Valores foi o que mais caiu desde o início da pandemia, menos 49%. Por quê? Porque, logicamente, as escolas estiveram fechadas, né, durante boa parte da pandemia, mais de um ano. E agora, quando há uma reabertura econômica, há uma dificuldade do planejamento daqueles que estão, de fato, pagando pelas escolas, né? Você não sabe exatamente se vai conseguir honrar e arcar com um custo tão alto como é o custo da educação no Brasil, dadas as incertezas que temos no campo fiscal e também na questão do emprego. Soma-se a isso a inflação, né? Uma inflação absolutamente descontrolada, uma inflação que ela já está fora do controle, o Banco Central não está conseguindo sustentar com a política de juros, com a política de restrição de crédito, não está conseguindo puxar o rabo da inflação, ela está fugindo, está escapando. Essa crise hídrica que está aumentando o preço da tarifa de luz, ela leva a um aumento generalizado do preço. A gente tem o preço do petróleo em alta, a gasolina batendo R$ 7,00, e a gente sabe que o transporte rodoviário é a principal forma de escoação
da produção brasileira, a gente tem com o nível de chuvas mais baixo, a gente tem o transporte hidroviário muito prejudicado, a gente tem navios de baixa calagem que já não estão conseguindo mais transportar os produtos, está tendo que ser refeito todo o planejamento dessas empresas do interior que utilizavam as hidrovias devido ao volume baixo dos rios, né? O navio não consegue passar, né? Senão ele encalha, então está tendo que ser feito um planejamento completo em relação a isso, o que aumenta o custo do Brasil, aumenta o custo o custo rodoviário e que leva também a um aumento generalizado dos preços. Basta ir ao supermercado, né? Realmente tá dando para sentir o peso da inflação. E se nós estamos sentindo, imagina aqueles que têm uma renda baseada em salário mínimo, baseada em incentivos de programas sociais. Então, toda essa combinação faz o setor de varejo e o setor de serviços na Bolsa Brasileira ser um setor promissor, porém, ainda um setor com freio de mão puxado. O que você acha, Cadu? Eu vou muito nessa linha. Eu acho que, basicamente, o que o mercado vem fazendo é o que a gente está falando desde o ano passado. Existe uma rotatividade ali entre setores. Então, vai muito da dinâmica de cada momento do mercado. Como a gente passa por esse período de vacinação, né, que vem avançando no Brasil, o aumento da mobilidade, as pessoas, de certa forma, saindo mais, o setor de serviços, como a gente comentou no início, que tem um peso relevante dentro do PIB, que foi muito afetado, foi o setor mais afetado aí durante a pandemia, principalmente no consumo das famílias, como o Rafael bem mencionou, uma vez que as pessoas retomam a atividades, né, fora do lar, a sair, ir em bares, restaurantes, frequentar shoppings, você pode ter sim uma retomada desse segmento aí do mercado. Por outro lado, a gente vai sofrer com todas essas questões. A gente teve um dado essa semana, por exemplo, que foi da PNAD, que trouxe o índice de desemprego. Ele teve uma queda, recuou para 14,1%, mas um ponto que é importante observar é que o setor de serviço está voltando a contratar. A gente está tendo aí uma certa retomada do setor dentro do possível, mas quando a gente olha para a renda do trabalhador, essa renda ela reduziu. Então a gente tem mais pessoas na informalidade. Na informalidade ela traz ali uma renda que é mais incerta, que é mais volátil, então isso reduz a confiança do consumidor. E é uma renda que não gera impostos, né? Que não se traduz em ganhos para a arrecadação nacional, né? É uma Perfeito. Renda que ela se esvai e você não consegue ter, por mais que haja um consumo, uma retribuição tributária para o governo, né? Então o governo vê esse dinheiro simplesmente circular, mas ele não consegue ter ali na mão para implementar as suas políticas públicas e para fazer esse controle fiscal. Exatamente. E o lado da inflação, ela tem um impacto severo e que é muito relevante nessa questão. Porque quando a gente observa, né, todos esses aumentos de consumo, né, de bens e serviços de maneira geral, isso impacta diretamente na renda disponível. Então, o trabalhador, né, por mais que ele volte a trabalhar, não necessariamente ele vai ter a mesma condição de consumo que ele tinha no passado, porque hoje o custo de vida está muito mais elevado, por fatores diversos, né? Não só relacionados especificamente ao Brasil, mas é um efeito que a gente observa no mundo. Por exemplo, na zona do euro, a gente teve a inflação lá está acima da meta, é uma meta de 2% e ela está acima de 3%. A gente vê um gargalo, por exemplo, no setor de containers, né, dos fretes marítimos, está caríssimo, subiu absurdamente esse ano, por todos esses fatores que a gente observou, da pandemia, pelo desencadeamento das cadeias produtivas, tudo isso gerou esse nível, uma retomada mais forte, e ao mesmo tempo em que a produção não conseguiu dar conta. Então a dinâmica ela é bem difícil de se prever, porque a gente vê dados positivos e ao mesmo tempo daqui a pouco a gente vê alguma coisa ali recuando, como aconteceu, né, nos dados o PIB na Europa foi muito bom, mas a confiança do consumidor está reduzindo, o consumo do varejo caiu. Tem a questão da pandemia, que ainda gera incerteza, né? A gente não sabe muito bem essa nova variante,
Nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou o número de casos, em Israel disparou. Então, isso tudo pode afetar essa dinâmica para o final do ano. Então, acho que o investidor, de maneira geral, ele tem que ser cauteloso, alinhar assim, a expectativa dele de investimento com o perfil e saber que é aquilo que a gente comentou, né? Nesses momentos de incerteza, o valor o preço não reflete necessariamente o valor real das empresas. Então, ele abre oportunidade, sim. Eu acho que quem não tem esse fôlego, ele tem que ir sim para uma carteira um pouco mais conservadora. Quem tiver um pouco mais de fôlego, e ele pode ter uma disponibilidade maior, um dinheiro um pouco mais líquido para aproveitar estratégias que podem ser montadas em determinados momentos, estratégias correlacionadas, como a gente falou, como long short, aproveitar o mercado de opções. A parte de derivativos abre uma magnitude muito interessante de estratégias que podem ser montadas e ao mesmo tempo, para você repor a participação da renda variável na sua carteira. É nesses momentos que a gente vai readaptando a carteira e é nesses momentos que abre a oportunidade de você ganhar lá na frente dessas distorções que o mercado apresenta. Mas, obviamente, essa volatilidade ela vai permanecer, tem que ter cautela, tem que ter sangue frio, tem que estar bem orientado e bem assessorado, não fazer nenhum tipo de aposta sem fundamento, né? Todo investimento em si ele acaba sendo, de certa forma, uma aposta, mas não é uma aposta sem estudo. Então você tem que fazer uma análise de risco, uma análise de horizonte de investimento e adaptar a sua carteira a esse período que a gente vai passar, que certamente vai ser de volatilidade grande até 2022, até passar as eleições. Legal, e o Cadu me deu uma boa deixa para comentarmos sobre os investimentos de agosto, e aí queria a participação da Thaís, mais ligada, mais colada ali na ponta final do investidor. Olha só como está difícil, realmente complicado encontrarmos opções de investimento atrativas. Bom, tivemos em agosto os fundos imobiliários liderando a queda com o IFIX em menos 2,63%, ou seja, quem investiu em fundos imobiliários teve uma queda patrimonial aí de 2,63%. Isso muito se explica por causa da alta na Selic, né? Tivemos um aumento de 1% na taxa básica da economia, chegando aí a 5,25%. O Ibovespa está em segundo lugar com uma queda de 2,48%. E o IMAB5, que é um fundo ETF que segue o Tesouro IPCA+, de longo prazo, caiu 2,22%. Interessante, né, Thaís? Ou seja, os fundos imobiliários caíram, a bolsa caiu, ou seja, a renda variável está com problemas. E aí, quando você corre para investimentos em renda fixa, aqueles de prazo mais longo, se protegendo da inflação, estão caindo. Ué, mas como é que estão caindo se a renda é fixa? Pois é, estão caindo porque a expectativa é que a inflação aumente, né? Então, os prazos mais longos tendem a sofrer, tendem a ficar desvalorizados. Você que tem um papel IPCA+, lá para 2030, 2035, tenha certeza que ele, nesse momento, teve uma desvalorização, porque a expectativa é de uma inflação crescente. Tá complicado ganhar dinheiro nesse cenário, hein, Thaís? É verdade, Rafael. Tá complicado de ganhar dinheiro nesse cenário, com certeza. Eu acho que alguns pontos se destacam aí, né? Que é a questão da diversificação. Acho que nunca foi tão importante para o investidor estar com uma carteira diversificada, lógico que dividida ali, bem balanceada, de acordo com o perfil de investimentos dele, né, com o perfil de investidor, que nem o Cadu colocou agora muito bem para a gente, né? E então realmente é importante. E com relação à renda fixa, né, de fato está um pouco cautelosa, né, a aposta em títulos mais longos, realmente. Então, fazem mais sentido nesse momento ali, títulos pré-fixados para 2 anos, no máximo, estourando 3 anos, e depois dos últimos acontecimentos já existem até algumas dúvidas, assim, o ideal mesmo é ficar ali na casa dos 2 anos no máximo. Hoje mesmo, na plataforma, tinham títulos pré-fixados para 2 anos com taxa entre 12% e 13%. Então,
os títulos pré-fixados, eles têm tido um aumento, né, nas taxas, semanalmente a gente vem observando isso, e em relação aos títulos IPCA mais juros, de fato faz mais sentido também ser um pouco mais conservador e colocar ali um curto prazo mesmo, 2, 3 anos, e esperar um pouco essa onda passar, a gente poder ter um horizonte, né, um pouquinho mais definido. Muito embora a palavra definido no Brasil é algo realmente difícil, né, da gente obter, mas pelo menos ter uma noção do tamanho das próximas ondas que virão aí. Em relação aos fundos imobiliários, né, uma outra coisa que contribuiu bastante para o IFIX cair foi justamente esse fantasma, né, que assombrou os investidores, que era a tributação dos dividendos, né? E conforme foi divulgado ontem ou anteontem, não sei ao certo, acho que foi votado na quarta, né, e ontem foi divulgado, que os fundos imobiliários continuam isentos em relação aos dividendos, né? Mas aí a gente tem a contrapartida da Selic subindo, então acaba que os dividendos não ficam assim tão atrativos, né? Então eu não tenho recomendado muito entrada em fundos imobiliários nesse momento. Não sei qual é a opinião do Cadu e a sua, Rafa. Se é um momento aí de entrar em bons fundos, fundos imobiliários que estavam caros e agora estão mais baratos em função da queda. O que vocês acham em relação a isso? Mas eu estou adotando uma medida mais conservadora com os meus clientes em relação a fundos imobiliários, e eu estou colocando um pouquinho o pé no freio. A gente está esperando, não estamos nos desfazendo, mas também não estamos comprando, estamos observando aí um pouquinho e olhando aí o horizonte, né, em relação a algumas classes de fundos imobiliários, como os FOFs, que foram bem atingidos, né, desde o ano passado aí com a pandemia, que são os fundos de fundos, né, imobiliários. A gente tem aí os fundos de lajes corporativas também, que foram muito atingidos, dentre outros aqui. Então eu estou preferindo ficar mais ali nos de logística, nos de recebíveis, que tem distribuído bons dividendos e está se mostrando aí dois setores mais resilientes, né, em todo esse movimento que a gente está vendo aí da nossa economia. Eu queria saber de vocês, né, o que vocês acham aí em relação aos fundos imobiliários, muito embora a gente não tenha a reforma, né, tributária não tenha passado em relação aos dividendos, mas a gente tem esse cenário aí. O que vocês estão achando? Assim, eu acredito que o que está pesando mais nesse momento, né, é exatamente essa perspectiva de um juros mais elevado, diante tanto da inflação